Amados, nós queremos estudar a palavra do Senhor e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22. Quase 23 anos que eu prego o Evangelho, desde que nós tivemos o privilégio de sermos chamados por Deus para esta obra. Eu nunca preguei sobre esse texto. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia também. Muitas vezes há distorção sobre esse texto. Mas eu gostaria de meditar com ele, junto com vocês, e que o Espírito Santo de Deus nos dê conhecimento, entendimento, para que possamos não somente ouvir, mas possamos também aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. O tema da nossa meditação é quando somos provados. Quando somos provados. Gênesis capítulo 22, verso 1 até o verso 14 e depois também o verso 15 até o 19. Nós vamos ler esse texto. Depois destas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminho juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência,
pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para seus servos, e levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Amém? Quando somos provados. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 7, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E Paulo diz em Romanos 5, 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9, diz: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Deus corrige cada filho que recebe. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o versículo 10 nos diz que Deus nos corrige. Que pai não corrige seus filhos? O amor exige correção, porque o pai sabe, o pai conhece, o pai já passou pela experiência do crescimento, da idade de junior, da idade de adolescência. Ele sabe os caminhos que a adolescência traz consigo muita confusão. Ele já passou pela idade da juventude, pelos desejos e sonhos da juventude. Ele já passou por todas estas fases. E por isso ele pode oferecer ao seu filho uma direção segura. O Salmo 127, no versículo 3, nos diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Ele não atira a flecha sem um alvo. Nós não podemos atirar a flecha numa parede e depois pintar o alvo em volta dela. Todos nós erramos o alvo tentando acertar. Mas ninguém, em tempo algum,
vai acertar o alvo tentando errar. Por isso a perseverança, a insistência, a persistência em acertar é parte do nosso dia a dia. É parte integrante da nossa vida. Nós não nos conhecemos perfeitamente. Jeremias, no capítulo 17, diz que nós, na verdade, somos muito volúveis. Jeremias, capítulo 17, nos diz, do versículo 5 até o versículo 9, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Isso significa confiar em si mesmo. Não somente confiar no outro, mas confiar em si mesmo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier o bem, ou quando vier bem algum. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos e desertos, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. O coração é enganoso, incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Quem pode conhecer o coração? Por isso, Deus nos dá um conselho e Ele faz um pedido a mim e a você. Provérbios 23, 26 nos diz, meu filho, dá-me teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho, dá-me o teu coração. Não é um pai pedindo para o seu filho físico, biológico, para dar o seu coração. É Deus dizendo a mim e a você, filho, me dá o seu coração. Não confia no seu coração. Não confia nas pessoas. Confia em mim. Isso é fé. Fé é confiança no caráter de Deus. Fé não é a consciência da existência de Deus. Tiago, no capítulo 2, nos diz que os demônios sabem da existência de Deus e tremem de medo. Ao passo que seres humanos, que muitas vezes desprezam a existência de Deus, andam dissolutamente, sem respeito e sem temor do Senhor. Saber da existência de Deus não salva ninguém. Mas confiança em Deus salva. É a fé, é a confiança no caráter de Deus, que Ele prometeu que faria e vai fazer. Pedro nos diz que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro. Pelo que você tem lutado? Em que você tem se empenhado? Pelo ouro ou pela fé? Quando somos provados, a Bíblia de ponta a ponta nos aponta a provação. Quando Deus criou o homem e a mulher e o colocou no jardim, haviam duas árvores. O homem decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comeu da árvore da vida. Eles tiveram muito tempo no jardim. Mas o inimigo de nossas almas, que é perito no engano, chamou a atenção deles. E eles preferiram dar ouvidos a Satanás. Deus o tirou do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, porque eles haviam feito a escolha deles. Com a vinda de Jesus, um segundo Adão, foi provado e tentado em todas as coisas,
mas não pecou. O primeiro Adão foi testado e reprovado no que tange ao alimento. O segundo Adão, Jesus, foi provado e aprovado. E depois dele dizer que mais importante é obedecer a Deus do que comer, do que alimentar o que é físico, os próprios anjos do Senhor trouxeram alimento para Jesus. Das mãos de quem nós queremos receber o sustento? Jesus é muito claro quando diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele está falando isso inserido dentro do texto que ele diz: não fiquem preocupados ou ansiosos pela comida e pela bebida ou por vestimenta. Ele não está falando aqui de outro tipo de bebida senão a água, porque naquela região o deserto é uma realidade muito presente. Não fique preocupado com as coisas básicas da vida. Deus vai acrescentar, dia a dia. Fique tranquilo. Então somente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deus não nos prova para saber o que está em nosso coração. Existe um engano muito grande quando as pessoas imaginam que Deus está provando a gente para Ele ver o que está no nosso coração. Isso é totalmente contrário à própria natureza de Deus. Deus é soberano. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. O Salmo 139 diz que antes mesmo de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, Deus viu a nossa substância informe. E antes que uma palavra chegue aos nossos lábios, Deus já conhece toda ela. Por isso o salmista, no final do salmo, ele diz assim: me sonda, Senhor, me conhece. Vê se tem em mim algum caminho errado e me guia pelo caminho da justiça, por amor do seu nome, me faça isso. É como se fosse quase uma súplica, por amor do Senhor mesmo, porque Deus sabe todas as coisas. Em segundo lugar, Deus nos prova para que nós possamos conhecer o que está em nosso coração. Quando nós somos provados, nós vemos de que nós somos feitos. Diante das provas que nós passamos, nós percebemos o quanto nós temos falhado, o quanto nós necessitamos da ajuda, do socorro, da proteção, da graça de Deus. Terceiro lugar, para cada prova de nosso coração, Deus se revela como aquele que supre a nossa falta. Jeová Jiré, o Senhor proverá. A tradução de Jiré, ou Jiré, seria melhor para ver. É o mesmo verbo que Agar, quando saiu fugida de casa, ela disse: Deus me vê. Roi, El Roi. O verbo raiá é o verbo ver em hebraico. É aquele que vê todas as coisas. Prover é ver antes. Deus proverá. Ele verá o que Ele vai dar antes mesmo de nós vermos. O que Abraão está dizendo profeticamente é que Deus, antes da fundação do mundo, já havia visto o cordeiro que Ele haveria de enviar para nos salvar. Profeticamente, Abraão disse: Deus vai prover para si um cordeiro. Quando João Batista viu Jesus andando às margens do rio Jordão, em João no capítulo 1, no verso 29, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão e Isaac estavam caminhando, indo para o Monte Moriá, Isaac faz uma pergunta lógica, simples e objetiva. Pai, aqui está o fogo, aqui está a faca, a lenha.
Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, sangue foi derramado para que eles fossem vestidos. Por isso, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 3, nos diz que se nós formos encontrados quando Jesus voltar, nus, nós não vamos tomar posse do reino. Em Efésios, capítulo 4, versículo 19 e 20 em diante, ele fala sobre despir e vestir. Não adianta só nós sairmos do mundo se nós não entramos no reino. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus naquela noite e ele trata de assuntos bíblicos, Jesus fala sobre 2 verbos com Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e tenta se tornar amigável, talvez até agradável, e diz: mestre, vemos que tu és um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não veio de Deus. Ele diz: primeiro, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Segundo, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando de 2 batismos ali. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Primeiro não pode ver e depois não pode entrar. Como é que você vai entrar naquilo que você não está vendo? Primeiro, nós precisamos nascer para entrar. Para ver e para entrar. Na provação, Deus requer a nossa interação. Esse texto é muito grande e muito rico. Certamente nós poderíamos discorrer sobre ele o restante deste ano. Mas eu gostaria de deixar apenas três lições para que você guarde no seu coração. Quando somos provados, na provação, Deus requer nossa interação. Deus já providenciou o cordeiro, a faca, o fogo, a lenha, montar o altar é a ação do homem. O perdão dos nossos pecados foi inteiramente pago pelo sangue do cordeiro derramado na cruz do Calvário. Mas toda a obra é minha e sua. A ação é nossa. Talvez você possa dizer: mas para que missionário? Para que plantação de igrejas? Deus poderia fazer isso num instante. Bastava ele mandar alguns anjos. Mas nem os anjos podem fazer a pregação do Evangelho. Os anjos são mensageiros entre Deus e o homem. A ação é humana. Jesus se tornou humano, igual a mim, igual a você. Por isso, a obra precisa ser feita por nós. 3 lições eu gostaria de compartilhar com você sobre esta experiência de Abraão. Abraão andou 3 dias. Ele não saiu sem uma conversa com seu filho, sem preparar a lenha, sem preparar o fogo, sem escolher a faca. Imagine você recebendo essa palavra de Deus, de oferecer o seu filho, seu único filho, em holocausto a Deus. E depois você caminhar com esse filho por 3 dias, sem mentir, sem usar desculpas. A primeira lição que eu aprendo com Abraão é que eu devo fazer a obra a mim confiada sem murmuração. Sem murmuração. 1 Coríntios 10:10 nos diz que o povo de Deus murmurou e por isso morreu. Como nós vemos uma sociedade hoje que murmura. É um tipo de reclamação. Ou bar. Para o grego, aqueles que não falavam grego eram
bárbaro, ele não entendia. Segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria que você guardasse isso no seu coração. Obediência. Quando nós somos provados, o que Deus espera de mim, espera de você, é obediência. Porque quando nós não obedecemos, nós estamos colocando em dúvida o caráter de Deus. Adão e Eva colocaram em dúvida o caráter de Deus, porque Satanás lançou a semente da dúvida no coração de Eva. Eva duvidou do caráter de Deus. Quando ela disse, Deus sabe que no dia em que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Ele. Então Eva disse, então Deus está escondendo o jogo. Tem muita gente que muda de religião, mas nunca entrou na família de Deus. Está sempre tentando descobrir o que Deus está querendo fazer. Ele deve estar escondendo o jogo. Há pelo menos uns 8 anos atrás, eu fiz uma oração e essa continua sendo a minha oração até hoje. Ainda que Deus me mande para o inferno, eu vou continuar adorando Ele. Porque Ele, só Ele, ninguém mais que Ele é Deus. Só Ele é Deus. É como Jó disse, ainda que Ele me mate, eu vou servi-lo. Quando nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, e isso é tomar a nossa cruz. Então nós começamos a entender um pouquinho o que é a obediência. É aquilo que Jesus fez, e Jesus é o nosso exemplo. E Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele diz, vocês têm que ter o mesmo pensamento que Jesus teve. E a consequência é obediência até a morte, morte de cruz. Terceira lição que eu gostaria de deixar no seu coração, que você pensasse. A primeira, faça tudo sem murmuração. Segundo, obediência. Terceiro, submissão. Submissão. Todo rebelde é insubmisso a qualquer palavra. Qualquer palavra. Abraão não foi insubmisso em momento algum. Deus disse e ele obedeceu. Mesmo que a obediência dele fosse algo muito difícil. Muito cara. Abraão não tentou negociar com Deus. Quem sabe eu vou atrás de Ismael, que eu mandei sair de casa? Ismael, chamar é ouvir. Ismael significa Deus ouvirá. Ele vai clamar e o Senhor vai ouvir. Por que eu vou dar o motivo da minha alegria? Isaac significa riso, alegria. Por que eu vou dar o motivo da minha alegria? Quando Ismael estava com 19 anos, segundo o livro do Justo, Josué fala sobre esse livro. Josué capítulo 10, versículo 13, fala sobre esse livro, e esse livro existe. Josué fala que está registrado no livro do Justo. De acordo com esse livro, quando Ismael estava com 19 anos, ele se tornou flecheiro. Sara havia visto ele mirar em Isaac em uma ocasião. E quando ele foi desmamado, quando ele tinha 5 anos, ele zombou de Isaac. Mas ele era filho de Abraão. Abraão não fez negociação. Abraão temia mais a Deus do que amava seu filho. Será que Jesus pede algo diferente de nós? Vamos ser bem sinceros. Será que Jesus pede menos do que Deus pediu para Abraão? Eu não sei vocês, mas eu acho que as igrejas e o mundo hoje está ouvindo um evangelho fajuta. Um evangelho transgênico. Um evangelho facilitado. Alguns anos atrás, Deus me deu o conhecimento de uma frase que eu gostaria de dizer para vocês. Os pregadores abaixam a porta do céu e esfriam o inferno para facilitar as pessoas serem salvas. O Evangelho de Jesus, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra para mim, com esse texto nós vamos encerrar.
Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33, ele diz assim: uma grande multidão que o acompanhava Jesus, voltando-se na direção dela, disse, Lucas 14, 25, 26, se alguém vir a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos ou irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O Evangelho do Senhor Jesus nunca foi camuflado. Deus nunca fez propaganda da árvore da vida. O diabo, sim, fez propaganda da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que o mal prevaleça no mundo, basta que os homens de bem não façam nada. Para que a luz brilhe, nós precisamos investir. Quando a luz se apaga, a escuridão já está. A escuridão já estava. Deus teve que dizer, haja luz e houve luz. Se nós deixamos de ser luz neste mundo, as trevas vão prevalecer. Cada um de nós é chamado para ser luz. Mas uma luz, para brilhar, ela se desgasta. Nós somos chamados para dar a nossa vida pelo Evangelho. Não desfrutar do Evangelho para a nossa prosperidade financeira e para a admiração do mundo de como nós somos bem-sucedidos. O Evangelho que hoje está sendo pregado é o Evangelho para consumista. Não é o Evangelho segundo as páginas da Bíblia. Deus nos chamou para andar com Cristo. E Ele disse, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí você pode dizer, mas pastor, mas esse discurso é muito difícil. De fato, Jesus tinha uma galera, 5.000 estavam seguindo Ele. E aí Ele fala para o pessoal, todo mundo vai embora. E aí Ele olha para os seus discípulos e Ele diz assim, João capítulo 6, Ele diz, vocês também não querem ir embora? E então Pedro disse, para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se pode acabá-la? O Evangelho em países muçulmanos, ele é pregado dessa forma. Você quer andar com Cristo, você vai sofrer perseguição. Pensa bem se você quer entrar nessa. É sério o que nós estamos falando. A sua família vai te perseguir. O teu país vai te perseguir. E as pessoas que dizem, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Evangelho, elas tomam uma decisão e andam com Cristo. Mais de 100.000 cristãos são mortos todos os anos por testemunhar de Jesus Cristo. Mais de 100.000 mortos todos os anos por causa do Evangelho de Jesus. Num país como o Brasil, as pessoas estão se matando por causa do dinheiro, por causa da fama, mas não estão dispostas a dar a vida pelo Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Não é o poder de Deus para tornar a pessoa rica. Não é o poder de Deus para tornar a pessoa famosa. É o poder de Deus para a salvação. E ele diz mais, e este homem que começar a torre sem fazer um cálculo e não terminar, todos que vão passar por ali vão zombar dele. Este homem começou a construir e não conseguiu terminar. E Jesus dá outro exemplo, ele fala sobre a guerra. Ele diz que quando você vai para uma guerra, você precisa analisar se de fato você está disposto a entrar numa guerra contra um rei que vem contra você com 10.000 e você vai enfrentá-lo com 5.000. Se não, você vai mandar uma embaixada e propor paz. Abraão temia mais a Deus que amava seu filho. Temer e amar a Deus é crer nele. E crer em Deus é obedecer a Ele. Eu não sei se você deseja andar com Jesus ainda. Eu não tenho escolha. Eu já dei a minha vida para Ele.
não me pertence mais. O caminho estreito conduz à vida. O caminho fácil, à condenação. Esses dois caminhos não estão lá fora, estão dentro da igreja. As duas portas estão dentro da igreja. No povo que diz que crê em Cristo. Não está lá fora. Os dois alicerces é dentro da igreja. Areia ou rocha. Caminho estreito ou caminho largo. Porta estreita ou porta larga. Quem está fora da igreja já está condenado. Já está condenado. É ilógico pensar diferente. Não é nós e os perdidos. O caminho estreito está dentro da igreja. A porta estreita está dentro da igreja. O alicerce onde nós vamos construir a nossa fé, a nossa vida, é dentro da igreja. É no meio do povo de Deus. Queria desafiar você a construir sua fé sobre a rocha. Deus já providenciou o cordeiro. Jeová Jiré, o Senhor já viu, Ele já providenciou. Jeová vê. Ele vê a mim, vê a você. Está olhando o meu coração e o seu coração. E quando nós somos provados, o que nós vemos? Vamos nos colocar em pé. E durante essa última canção nós queremos colocar diante do Senhor a nossa real situação. Como é que eu estou? Se Deus me prova, não é para Ele ver o que está no meu coração, mas é para eu ver o que está no meu coração. Se Deus me prova, Ele quer que eu cresça, que eu aprenda mais, que eu desenvolva, que eu dê um passo adiante. Então eu queria desafiar você a pensar sobre tudo isso. Fazer como Jesus disse, olha, aquele homem que ia construir a torre dele, ele parou para sentar, ele sentou e analisou, viu o preço, viu a utilidade daquilo. Aquele rei que foi para a batalha, ele parou para sentar e analisar se os seus súditos, seus soldados iam perder a vida, famílias iam ficar sem o pai em casa. Nós precisamos constantemente fazer essa avaliação quando nós somos provados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nos colocamos diante de Ti, humildemente, Senhor, e reconhecendo que nós mesmos não conhecemos a limitação da nossa fé, nós mesmos não sabemos o quanto nós já temos provado para sermos aprovados pelo Senhor, mas cremos que o Senhor está nos provando porque o Senhor quer nos fazer crescer cada dia mais, a chegarmos à estatura de Cristo, como igreja, como povo de Deus e individualmente como pessoa. Senhor, ajuda-nos a crescer em Ti, para que a glória seja do Senhor e a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém.